Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, professora de Biologia e Ciências do Colégio CPMG de Caldas Novas, e hoje nós teremos uma aula para as terceiras séries sobre herança ligada ao sexo. Se você gostaria de saber por que a probabilidade de homens terem daltonismo, calvície, hemofilia é maior do que em mulheres, não percam essa aula, certo? Então vamos lá. Bom, primeiramente vamos relembrar aqui. Na nossa espécie, ou seja, na espécie humana, nós temos um total de 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, certo? Então são 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, nós já sabemos que 23 deles nós herdamos da nossa mãe no óvulo e 23 deles herdamos do pai no espermatozoide. Então, a junção de 23 com 23 vai formar um ser vivo completo, com o número de cromossomos completos, que são 46. Desses 46 cromossomos, nós temos, presta bastante atenção nessa aqui, ó. Desses 46 cromossomos, nós temos 44 cromossomos chamados de cromossomo autossomo, e 2 cromossomos que são os cromossomos sexuais ou alossomos. Muito bem. Então, na prova do Enem ou do vestibular, se você vê essa palavra cromossomo sexual ou alossomo, é a mesma coisa. Está se referindo ao cromossomo que define o sexo na nossa espécie, que define se aquele bebê vai ser do sexo feminino ou vai ser do sexo masculino. Muito bem. As mulheres, elas são XX, ou seja, um indivíduo do sexo feminino recebe no óvulo um X da sua mãe e no espermatozoide um X. Isso daqui vai dar origem a uma mulher, certo? Os indivíduos de sexo masculino são XY. Então, ele vai receber um X da mãe no óvulo e um Y do pai no espermatozoide, formando então um indivíduo XY, que será um menino. Então, os cromossomos sexuais ou alossomos são aqueles cromossomos que definem o sexo no nosso organismo, o sexo biológico, que define o homem ou a mulher. Os autossomos, os 44 cromossomos autossômicos, são aqueles que definem tudo do nosso organismo, mas não está relacionado com o sexo. Muito bem. Então, se é uma herança ligada ao sexo, a gente tem que entender que essa herança ela tem que ser carregada, ela tem que ser influenciada pelo cromossomo sexual. E agora, então, nós vamos falar da nossa primeira herança ligada ao sexo. Bom, primeiramente aqui, ó, eu gostaria que você observasse essa imagem aqui embaixo. Aqui a gente tem uma mulher, porque ela recebeu um cromossomo X da sua mãe, um cromossomo X do seu pai. Então, é um indivíduo do sexo biológico feminino. Aqui eu tenho um homem. Ele recebeu um cromossomo X da sua mãe, um cromossomo Y do seu pai. Então, a gente tem um indivíduo do sexo biológico masculino. Meninos, lembrando que na nossa espécie, quem define o sexo é o homem. Por quê? Em média, 50% dos espermatozoides de um homem carregam o cromossomo X e os outros 50%, em média, carregam o cromossomo Y. Enquanto que 100% dos óvulos femininos só podem carregar o X. Por quê? Porque a mulher só tem X. Como ela vai doar para sua filha? Como ela vai transmitir para o seu filho algo que ela não tem? Então, ela nunca vai poder transmitir o cromossomo Y porque ela não tem. Então, se o espermatozoide que chega primeiro e fecunda esse óvulo é X, nós teremos uma menininha. Se o espermatozoide que chega primeiro e fecunda esse óvulo é Y, nós teremos um menino,
Simples, né? Muito bem. Então vamos para a nossa primeira herança ligada ao sexo. Nós vamos falar agora sobre o daltonismo. O que é o daltonismo? É a incapacidade que algumas pessoas possuem de diferenciar cores. Professora, quais cores são essas? Todas? Não. Vermelho e verde. Portanto, se alguém é daltônico que está assistindo essa aula, vai ter uma dificuldade de visualizar as cores, esse slide. Por quê? Porque ele é verde. E também porque eu estou escrevendo com a canetinha de cor vermelha. Eu vou mudar a cor aqui, ó. Vamos colocar rosa. Muito bem. Então, os indivíduos que possuem, que são daltônicos, eles terão dificuldade de diferenciar a cor vermelha e verde. Lembrando que muitas cores elas existem por causa da mistura de outras cores. Então, todas as cores que levam, que têm a tonalidade vermelho e verde, esse indivíduo ele vai ter dificuldade de visualizar essa cor, certo? Ó, esse gene, ele está relacionado com o sexo. Por quê? Porque ele é carregado, ele está no cromossomo X, ou seja, o gene de daltonismo, ele está presente no cromossomo X. Ele é um gene recessivo. Portanto, para que a mulher ela seja daltônica, ela precisa receber um XDzinho da mãe, um XDzinho do pai. Para que o homem seja daltônico, ele precisa receber apenas um XDzinho da sua mãe. Por quê? Porque ele só possui um X. Então, um XDzinho é suficiente para ele desenvolver o daltonismo, certo? Portanto, os homens daltônicos, eles nunca vão herdar o daltonismo do seu pai. Por quê, professora? Porque eles nunca vão ter um X do pai. Porque se vier um X do pai e um X da mãe, vai ser mulher. Então, se o homem é daltônico, automaticamente ele herdou ele herdou o daltonismo da sua mãe. Por que que em homens isso é mais comum? Porque para que o homem seja daltônico, ele precisa de apenas um cromossomo que carregue o gene para daltonismo. Para que a mulher seja daltônica, ela tem que ser filha de um pai daltônico e pelo menos de uma mãe portadora de daltonismo. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui embaixo. Ó. Suponhamos que uma mulher que não é daltônica, XDzinho, casou com um homem de visão normal, XDzão Y. Mas ela gostaria de saber, porque ela sabe que tem casos na família, qual é a probabilidade deles terem uma criança daltônica. Então vamos fazer aqui, ó. Olha só, então, XDzão, eu vou ter uma menina de visão normal, muito bem. XDzão Y, eu vou ter um menino de visão normal. XDzão, XDzinho, eu vou ter uma mulher de visão normal, porém portadora do gene para hemofilia. E por último, XDzinho Y. Aqui eu tenho um menino daltônico. Olha aqui, ó. Essa mulher, ela é de visão normal, portadora do gene para daltonismo. Esse homem, ele é daltônico. Por quê? Porque ele precisa de apenas um gene para daltonismo para ser daltônico. Então, a probabilidade desse casal ter uma mulher daltônica é zero. Não existe probabilidade. Por quê? O homem não tem o gene para daltonismo para passar para sua filha. Ah, mas qual é a probabilidade deles terem um menino daltônico? Veja bem, a probabilidade deles terem um menino é qual? 1/2, certo? Certo, aqui, ó. Olha aqui, ó. Mulher, homem, mulher,
homem. Como nós já aprendemos, a probabilidade de ser menino ou menina é sempre um meio, não muda. Ah, mas qual é a probabilidade dele ser daltônico? Olha só, de ser daltônico, a gente tem aqui, ó. Esse menino tem visão normal e esse menino tem visão, ele é daltônico. Portanto, dentre os homens, a probabilidade é 50%, ou seja, um meio. Então, a probabilidade de nascer um homem é um meio e a probabilidade desse homem ser daltônico é um meio. Então, a probabilidade desse casal ter uma criança daltônica é 1/4, certo? Então, vamos lá. Então, vejam bem, olha só. Esses aqui são os possíveis genótipos e fenótipos. São os possíveis genótipos e fenótipos. XDzão, XDzão, eu tenho uma mulher de visão normal. XDzão, XDzinho, eu tenho uma mulher de visão normal portadora do gene para hemofilia. XDzinho, XDzinho, eu tenho um indivíduo do sexo feminino e daltônico. XDzão, Y, eu tenho um indivíduo do sexo masculino e visão normal. XDzinho, Y, nós teremos um indivíduo masculino daltônico, certo? Muito bem. Então, o daltonismo é uma herança que está ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, aonde as mulheres, para ser daltônica, elas precisam receber os 2 genes recessivos para daltonismo, um do seu pai e um da sua mãe. E os homens, eles precisam de apenas um, que vai vir da sua mãe, porque está relacionado ao cromossomo X, certo? Muito bem, então vamos para o nosso próximo exemplo. Bom, aqui, meninos, eu trouxe para vocês uma imagem, observa aqui, ó. Essa imagem aqui é a imagem que os médicos utilizam para identificar se uma pessoa é daltônica ou não. A pessoa que é daltônica, ela tem dificuldade ou ela não consegue visualizar o número 74 nessa imagem. Por quê? Porque aí, gente, nós temos a união de cores vermelhas e verdes, que é justamente a cor que eles não conseguem, que eles têm dificuldade de distinguir, quando, principalmente se elas estiverem juntas. Então, se a pessoa ela não consegue identificar o número 74 nessa imagem, provavelmente ela é uma pessoa daltônica. Mas quem? A única pessoa, o único profissional que pode analisar e chegar a essa conclusão é um oftalmologista, certo? Então, se você, por acaso, não consegue visualizar, não consegue ver com clareza o número 74, eu sugiro que você procure um oftalmologista, certo? Então, tá bom. Vamos para o nosso próximo exemplo. Então, lembrando aqui, ó, que a mulher que não é daltônica, mas que possui o gene para daltonismo, ela pode transmitir esse gene para os seus descendentes. E se ela tiver um filho homem, esse filho pode ser daltônico. E todas as mulheres que receberem esse gene, apenas um, elas não serão daltônicas, mas serão portadoras do gene para daltonismo. Portanto, é um pouco mais difícil de que as mulheres sejam daltônicas, porque elas têm que ser filha de um homem daltônico, de uma mãe portadora do gene, certo? O nosso segundo exemplo é em relação à hemofilia. A hemofilia é um problema onde o nosso organismo não consegue efetuar o processo de coagulação sanguínea, o que pode ser muito grave, porque a pessoa pode sangrar até a morte por um corte simples, né? Então, o que é que causa a hemofilia? Primeira coisa, o nosso organismo ele tem uma dificuldade de produzir o que nós chamamos de fator 8. O que é esse fator 8? Ele é responsável pela síntese, ou seja, pela produção de protrombina. O que é isso? Essa protrombina, ela vai converter o fibrinogênio em fibrina. Ou seja, é todo um processo em cadeia. A gente precisa do fator 8. O fator 8 vai sintetizar, produzir a protrombina. A protrombina vai converter o fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina ela vai chegar até o local onde precisa ser coagulado o sangue, vai formar uma redinha e vai impedir que as células sanguíneas passem por ela, essa célula seca, formando então o processo de coagulação. A pessoa que tem hemofilia, ela não vai sintetizar a protrombina. Por quê? Porque ela não tem o fator 8. Se não tem a protrombina, ela não vai ter o fibrinogênio e muito menos a fibrina, o que vai ocasionar
uma incapacidade de coagulação sanguínea, que pode ser muito sério. Hoje em dia existe tratamento, existe o tratamento para a pessoa receber esse fator sinteticamente, para que o organismo possa estar realizando essa coagulação sanguínea de forma normal, certo? Mas muitas pessoas já perderam a vida por causa disso, porque não descobriu que era hemofílico, quando descobriu não tinha jeito, foi através de suponhamos, um acidente, alguma coisa, e o sangue não pôde ser estancado. Bom, e ainda assim é um problema grave. Bom, essa hemofilia, ela é chamada de hemofilia tipo A. Aqui, ó. Ela é chamada de hemofilia tipo A. E ela é condicionada por um alelo recessivo que nós vamos chamar de Hzinho. Então, vejam bem, as pessoas as pessoas que possuem o gene XH não serão hemofílicas, porque o gene para hemofilia é recessivo. Pessoas XH serão hemofílicas. Lembrando que este caso é o mesmo caso do daltonismo. Para que a mulher seja hemofílica, ela tem que receber um XH da mãe e um XH do pai. Então, toda mulher hemofílica, ela só pode ser hemofílica se ela for filha de um pai hemofílico e tiver uma mãe pelo menos portadora de hemofilia. Já o homem não. O homem, para que ele seja hemofílico, ele precisa ser X, Hzinho, Y. Então, ele tem que ser filho de uma mulher hemofílica ou portadora de hemofilia, certo? Então, vamos continuar. Olha, aqui nós temos os genótipos e os fenótipos de uma pessoa hemofílica poderia ter. Ó, uma mulher XH, ela vai ser de coagulação normal. Uma mulher XH, ela vai ser de coagulação normal, portadora do gene para hemofilia. Uma mulher XH, será hemofílica. Um homem XH1Y será normal, de coagulação normal. Um homem XH1Y será de coagulação, ele será hemofílico. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Espera aí. Não, verde não vai dar certo, não. Isso, vamos fazer um exemplo. Olha só, vamos pegar aqui uma mulher que não é hemofílica, mas ela possui um gene para hemofilia. Essa mulher vai casar com um homem que não é hemofílico. Se ele não é hemofílico, não tem como ele ter esse gene, certo? Porque o cromossomo Y não carrega gene para hemofilia. Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança hemofílica? Ó, XH, eu tenho uma mulher normal. XH, Y, eu tenho um menino normal. Ó, XH, XHzinho, eu tenho uma mulher normal, portadora do gene para hemofilia. Agora, por último, XHzinho Y, eu tenho um homem hemofílico, certo? Então, qual é a probabilidade desse casal ter uma criança hemofílica? A probabilidade é de 25%, ou seja, 1/4. Mas qual é a probabilidade de ser uma mulher hemofílica? 0, porque nesse caso aqui não é possível, porque o homem não tem o gene para hemofilia. E qual a probabilidade de ser um menino hemofílico? Aí, gente, é a mesma coisa, ó. 1/2 para ser homem e para ser, aqui, ó, homem e hemofílico é 1/2, porque aqui, ó, dos dois homens, olha, dos dois meninos, um
será hemofílico e o outro não será hemofílico. Então, a probabilidade é 1/2. Então, aqui, ó, 1/2. Então, a probabilidade de ser homem e hemofílico, de ser homem e hemofílico é 1/4. A probabilidade de ser mulher e hemofílica é 0, mas a probabilidade de ser uma criança hemofílica é 25%, certo? Então, vamos para o nosso próximo. Vamos continuar aqui. Bom, aqui eu tenho o mesmo exemplo que eu fiz lá em cima, no outro anteriormente, só que de... As cores ficou boa, peraí. Aqui, ó. Eu tenho um homem normal, que não é hemofílico, com uma mulher hemofílica, e eles tiveram... Qual é a probabilidade de terem crianças hemofílicas? Essa criança aqui é normal, tá vendo? Essa criança aqui do sexo feminino também normal. Essa criança do sexo feminino, ela é normal portadora do gene para hemofilia. E essa criança aqui do sexo masculino seria criança hemofílica. É só o exemplo visual do que nós já fizemos no slide anterior. Bom, agora nós vamos falar de uma herança restrita ao sexo. O que é restrita? Restrito é limitada ao sexo, significa que só vai acontecer naquela determinada situação. Nesse caso, toda e qualquer herança carregada pelo cromossomo Y vai ser restrita ao sexo masculino. Por quê? Porque a mulher não tem, então não é possível que eu desenvolva um problema, eu desenvolva alguma coisa, alguma anomalia, alguma herança, alguma coisa assim, que venha do cromossomo Y. Eu não recebo o cromossomo Y, certo? Então, olha só. Como exemplo aqui, eu vou falar da hipertricose. O que é a hipertricose? A hipertricose é a presença exagerada, exacerbada de pelos na orelha. Já viu que tem uns homens que saem aquele tufo de pelo assim na orelha, né? Não é esteticamente, não é muito bonito, mas também é uma coisa simples. É só ficar cortando, cortando, cortando. Muito bem, a hipertricose é uma herança que está relacionada com o cromossomo Y. Portanto, apenas os homens, com todo respeito, meninos, graças a Deus desenvolve isso, porque as mulheres já têm tanta coisa para se preocupar. Se eu ainda tivesse que preocupar com o pelo dentro da minha orelha, muito bem, apenas os homens vão desenvolver. Ou seja, a mulher, por ela não ser... As mulheres, por não terem o cromossomo Y, elas nunca desenvolverão esse problema. Mas, em contrapartida, é uma herança que, se o pai tiver, todos os filhos homens também vão ter. Por quê? Porque está relacionado ao cromossomo Y. E todos os meninos vão receber o cromossomo Y de quem? Do pai. Certo? Então, a herança restrita ao sexo é aquela relacionada com o cromossomo Y, que vai estar restrita ao sexo masculino. Olha, existe também a herança influenciada pelo sexo, que é outra coisa. Ó, influenciada pelo sexo. Bom, essa herança, ela é uma herança que está relacionada com os genes autossômicos. Quais são os genes autossômicos? São aqueles genes que não determinam o sexo biológico na espécie humana. Ué, professora, então por que ela é influenciada pelo sexo? Porque, apesar de estar relacionada com o gene autossômico, ela vai ser influenciada pelo gene sexual, ou seja, ela vai ser influenciada pelo ela vai ser influenciada pelo cromossomo sexual, ela vai ser influenciada pelo cromossomo alossômico. Como assim? Olha só, vejam bem, nós vamos pegar aqui o exemplo mais comum que a gente tem, que é o da calvície. A calvície em seres humanos, vamos colocar aqui, ó, o gene da calvície, eu vou chamar de C1. Ele é um gene que em homens ele é dominante. Então, vou colocar Czão, homens. Em mulheres, esse gene
ele se torna recessivo. O que significa isso? Que nos indivíduos do sexo biológico feminino, o gene da calvície, ele se comporta como um gene recessivo. Portanto, para eu ser calva, eu tenho que receber um gene da calvície da minha mãe, um gene da calvície do meu pai. Para que eu tenha, para que um homem seja calvo, esse gene, ele se comporta como gene dominante. Então, basta que ele receba um gene relacionado à calvície de um dos seus genitores, para que ele possa desenvolver o problema da calvície, certo? Portanto, essa herança ela vai ser mais comum em homens. Ela é influenciada pelo sexo e é mais comum em homem, porque basta que ele receba um gene para se tornar calvo, que pode vir da mãe ou pode vir do pai. No caso das mulheres, não. Eu só vou ser calva se eu receber dois genes. E um obrigatoriamente tem que vir da minha mãe e o outro obrigatoriamente tem que vir do meu pai. Portanto, é uma herança influenciada pelo sexo. Está relacionado com o cromossomo autossômico, certo? Mas é influenciada pelo cromossomo sexual ou alossomo, certo? Muito bem, vamos para o próximo exercício. Nosso próximo exemplo, influenciada pelo sexo. Vamos para um exemplo, exercitando. Vamos lá. A hemofilia é uma doença hereditária, certo? Certo, ela é herdada através dos genes, né? Através dos genitores. Determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Supondo que um homem normal, vamos lá, ó. Supondo que um homem normal para hemofilia, então ele é X, H, Y. Supondo que um homem normal case-se com uma mulher portadora. A mulher é portadora. Ela não é hemofílica. Então, como ela vai ser? X, Hzão, X, Hzinho. Qual é a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica? Meninos, nem precisa fazer para a gente chegar à conclusão de que não há possibilidade. Por quê? Porque o homem não tem o gene da hemofilia para doar para ela. Mas vamos comprovar isso aqui, ó. Ó, XHzão, XHzão. Eu tenho uma mulher normal. Certo? De novo, ó. XHzão, XHzinho. Eu tenho uma mulher normal. Aqui. X, Hzão, Y, homem normal. X, Hzinho, Y, eu tenho um homem hemofílico. Então, a probabilidade de ter uma mulher hemofílica é 0. Esse casal nunca poderá ter uma criança hemofílica do sexo feminino. Apenas uma criança hemofílica, eles só poderão ter que indivíduos do sexo masculino hemofílico. Próximo exercício. O daltonismo é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Um homem daltônico casou-se com uma mulher de visão normal homozigótica. Então vamos lá. O homem ele é daltônico. Então, se ele é daltônico, ele vai ser X, Dzinho, Y. Ele casou-se com uma mulher normal homozigota.
Se ela é normal, ela só pode ser Dzão, certo? Ela vai ser X, Dzão, X, Dzão. Como você sabe, professora? Como que eu sei? Aqui, ó, tá falando aqui, ó, que ela é homozigótica e que ao mesmo tempo ela tem visão normal. Então, se o gene dominante ele está relacionado com a visão normal, ela vai ser XDzão. E se ela é homozigótica, ela só pode ser XDzão, XDzão. Aí ele quer saber qual a probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino e daltônico. Vamos ver? Ó, XDzinho, XDzão, eu vou ter aqui, ó, XDzão, XDzinho. O que é isso aqui? Mulher de visão normal portadora do gene. XDzinho, XDzão, mesma coisa. Mulher de visão normal, portadora do gene. Agora a gente passa para cá. XDzão Y. XDzão Y. Bom, então aqui eu tenho uma mulher de visão normal portadora de gene, um homem de visão normal, que não é nem portador, não é possível que ele tenha visão normal e seja portador do gene, e outro homem de visão normal. Então a probabilidade deles terem um filho, ó, do sexo masculino e daltônico é 0. Ou seja, não há chance para nascer um menino daltônico, pois a mãe possui visão normal e ela nunca poderá doar um gene para daltonismo para essa criança. Certo? Meninos, eu espero que essa aula tenha sido útil, que você tenha compreendido esse assunto. Qualquer dúvida, você pode me procurar no WhatsApp, eu estou à sua disposição. Caso você queira saber mais, caso você queira assistir uma aula com uma linguagem diferente, eu separei 2 links de 2 aulas simples que eu gostei bastante. E eu espero que você assista e qualquer dúvida me procure, certo? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Obrigada por estarem comigo. Beijo e até a próxima. Tchau, gente!